Olha aí, ó. A toda poderosa. É isso aí. Primeira visita da Kombi Thalia. Estamos aqui em Estância Velha, na fábrica, na Eckert Motorhomes, fazendo a primeira visita da Kombi, comprando o que falta. Tá aqui, ó. Tá aqui a bagual. O piso já tá colocado, lindo, clarinho, bem como eu queria. Aqui, ó, já tá o buraco ali. Hoje a gente já fechou com o estofador para fazer os bancos, as laterais da Kombi. Olha aí, ó. A toda poderosa. É isso aí. Primeira visita da Kombi Thalia na fábrica. Então, aproveitando vocês que ficaram até o final desse vídeo, agora eu vou mostrar uma coisa que aconteceu, né, que quando a Kombi começou a ser desmontada lá em Estância Velha, eles acharam um ninho de ratos dentro da nossa Kombi. Aliás, 2 ninhos. Não tinha nenhum rato ali dentro, né? E aí eles mandaram essa foto. Olha, Rogério, aqui tem 2 ninhos de rato na Kombi de vocês. E aí a gente foi ver que não é uma coisa muito rara. O casal de lavanda já fez um vídeo 3 anos atrás relatando a mesma coisa. Encontramos o ninho do rato que estava morando com eles dentro da Kombi. O outro casal
que recentemente postou, aliás, 3, 4 vídeos sobre esse problema, é o casal Toda a Paisagem. Estão viajando aqui, são do Brasil, estão no Uruguai, já entrando na Argentina, relataram o mesmo problema. Então não é muito raro acontecer isso. Eu já vi relatos de ninho de rato até dentro de motor de moto, de carro, né? Então fica aí para a gente ficar esperto nesse tipo de coisa. Muito bem, então para quem ficou até agora assistindo o nosso vídeo, aqui eu coloco um bônus, né, sobre os ratos, né? A gente viu que isso não é uma coisa muito rara. A gente vai primeiro entender o comportamento de um rato e no final do vídeo, então fiquem aí, eu vou dar algumas dicas, algumas soluções para evitar que o rato more com a gente dentro do motorhome. Bom, começando, o rato se originou na Ásia, né, e se espalhou para o mundo todo através dos navios. Eles iam para as cargas, para os porões dos navios e atrás de comida, sempre atrás de comida, e foram se espalhando pelo mundo todo. O interesse deles, o objetivo do rato é se alimentar, basicamente isso. A atividade principal dele é buscar comida. E é por isso que eles estão sempre junto com a gente, né? Porque a gente geralmente tem comida em casa, no motorhome, né? Geralmente a gente lida com comida também, então eles estão sempre próximos. Eles se alimentam da mesma comida da gente, mas eles não são assim considerados parasitas. Eles são considerados comensais. Eles se alimentam da comida da outra pessoa ou de outro animal, mas sem prejudicar, né? Beleza. É uma coisa interessante que eu descobri é que no Egito eles plantavam e guardavam as sementes, os cereais, armazenavam isso para a época de escassez. Só que os ratos comiam quase tudo. O que eles descobriram? Descobriram que os gatos comem rato. Chegou ao ponto, lá no Egito, deles terem uma lei protegendo gato. Não podia terminar com os gatos, porque eles comiam os ratos e mantinham, então, os depósitos inteiros, né? Interessante isso. Tinha uma lei protegendo os gatos lá no Egito. Bom, outra coisa que também está relacionada com o rato é a famosa peste negra, peste bubônica, que aconteceu assim, lá em 1300. Essa doença, na verdade, não é transmitida pelo rato, ela é transmitida pela pulga que está no rato, que pega o sangue do rato com a bactéria que causa essa doença. A mesma pulga sai do rato, vai lá para o homem, né, para o ser humano, e pica o ser humano. Aí que transmite a doença. Então não é bem pelo rato, é pela pulga do rato. Isso aí matou 25 milhões de pessoas no mundo. Correspondia a 50% da população. Então, naquela época, 1300, tinham 50 milhões de habitantes na Terra. Metade morreu. Dizem que 80% teria morrido. Comparando com a Covid, que matou, assim, até hoje, 15 milhões de pessoas, e a gente, na Terra, hoje, são 7,8 bilhões de habitantes, isso daria 0,2%. Então, a peste bubônica acabou com metade da população da Terra, da população humana. Um rato até pode morder, né? Isso dá medo. Ter um rato no motorhome, ele vai me morder. É assustador. Só que uma mordida de cachorro é até pior do que a mordida do rato, porque um cachorro transmite uma doença, né? A raiva. Então, não se assustem tanto assim com o rato. Eu sei que ele é meio nojento, né? Saber que tem um rato ali, e eu descobri isso na nossa Kombi. Eu não, né? Quem estava fazendo a Kombi tirou as proteções da lataria e tinha dois ninhos de rato dentro. E eu já tinha ido para São Paulo, dormi nos postos de gasolina, fiquei 3 dias num camping lá em São Paulo, tá tudo nos nossos vídeos.
e tinha resto de ninho de rato ali do meu lado. É meio nojento, né? Não, eu concordo, é nojento. Mas assim, se um rato te morder, provavelmente tu não vai ter muito problema. Seria pior que um cachorro não vacinado, né, te mordesse. Bom, um rato, ele rói tudo que ele vê. Ele rói parede, tijolo, vidro, ele rói tudo. Mas por que ele rói isso? Rói madeira também. Os dentes do rato nunca param de crescer. Nunca param. Se a gente deixar um rato com o dente dele crescendo e ele, assim, se fizer uma experiência, em um ano o dente fica com 13 centímetros de comprimento. Então o rato é obrigado a roer coisa. E aí que aparecem as coisas ruídas de rato dentro da nossa casa ou do nosso motorhome. Eles têm que roer, porque senão... por exemplo, se o rato não está roendo coisa, o dente cresce e às vezes ele bloqueia, ele engata, ele trava o dente de cima no de baixo e o bicho não consegue mais abrir a boca. Ele morre de fome, então ele é obrigado, pela natureza dele, a roer madeira, tijolo, vidro, as embalagens, né? As nossas embalagens de plástico que a gente guarda os alimentos dentro, de forma bem organizada, mas aquilo ali o rato precisa, tá sempre roendo. Bom, outra coisa interessante, né? Não sei se vocês já tentaram pegar um rato dentro de casa, é muito difícil. Por quê? Eles têm um equilíbrio muito apurado. E isso é graças ao rabinho dele, à cauda dele, né? Então ele consegue correr em cima do fio do varal de roupa. Eles correm em cima de cercas, né? Em cima de cano. Eles têm muito equilíbrio por causa do rabo deles, que é meio comprido até em relação ao corpo, né? Esse rabinho ajuda até na natação. Bom, um rato, ele tem muita força muscular. Ele, dando um pulo, ele pode alcançar 1 metro de altura, né? E uma corrida de rato, um rato correndo, a velocidade chega a quase 40 km por hora. Um rato desses ultrapassa uma Kombi aí, subindo a Cordilheira dos Andes em segunda, né? O rato passa correndo por ela. Coisa interessante sobre os ratinhos. Outra coisa, né? Isso aí vai ter repercussão, então, nos cuidados que a gente vai ter para não ter muito rato, né? Para não deixar ele entrar. O rato, ele tem um esqueleto flexível. O tórax, né? As costelas do rato, elas colapsam, elas entram uma dentro da outra e isso permite com que ele entre em buracos do tamanho da cabeça dele. Então, passou a cabeça dentro do buraco, o resto do corpo vai atrás. Então, assim, ele entra em qualquer buraquinho. Por isso que ele se esconde muito fácil, né? Passou a cabeça, o resto vai. E é porque o esqueleto dele é flexível, principalmente no tórax. E o rato, ele tem hábitos noturnos. Por que isso? Primeira coisa, o rato não enxerga bem de dia, né? Ele não enxerga colorido, por exemplo. Ele enxerga preto e branco e cinza. Ele prefere, então, sair durante a noite, né? Mas eles têm uma visão regular, a visão deles é regular, mas o olfato é muito desenvolvido, a gustação é muito desenvolvida, né? A audição também é muito desenvolvida, e isso tudo ajuda na busca por alimento. Eu falei no início, um rato, ele quer comer, ele precisa gastar seus dentes, mas ele busca comida e esse é o objetivo da vida dele, né? Beleza. Outra coisa do rato, o rato tem bigode, né? Esses pelos perto do nariz ali. O bigode é um órgão do sentido, ele sente aonde ele está andando através dos bigodes. E vocês raramente vão ver um rato atravessando um salão vazio no meio. O rato não vai cruzar por ali. O rato sempre prefere andar assim, encostado nas paredes, porque o pelo do bigode
Está encostado na parede e isso dá a sensação de localização para o rato. Pensa nisso. Então, o bigode dele é um órgão do sentido. E bem apurado, assim, bem desenvolvido. Outra coisa que o rato tem, que é a gustação, se ele sente o cheiro de uma comida que tem veneno, ele não come aquilo. Inclusive, o rato, na presença de um alimento que ele viu que tem veneno ou alguma coisa ruim, ele urina, ele larga urina em volta ali, que é para os outros ratos saberem que ali tem comida com problema. Imagina, né? O rato é que nem territorialista, né? Que nem um cachorro, mas essa função aí de urinar num alimento ou perto do veneno é para isso. Ele avisa os outros ratinhos para não comer aquilo. Um rato vendo o companheiro, né? O outro rato, comendo um negócio e o rato que está comendo cai ou morre, ele não vai comer aquilo mais. Ele não chega nem perto. Impressionante. Ele não se aproxima, ele se afasta do rato que está morto. Outra coisa interessante sobre o rato é que eles vivem em grupos, são sociais. Assim, resumindo, tem dois tipos de rato. Os pretos, que são os pequenos, que moram no forro de casa, né, na parte de cima de casa, no forro lá. E os ratos marrons, que são maiores. Né? Esses aí preferem esgoto, eles cavam na terra umas tocas e ali eles fazem comunidades com bastante rato. Então o rato é um bicho social, né? E uma coisa que eu acho que pouca gente sabe é que o rato se comunica, ele fala com os outros ratos. A gente chama isso de vocalização, né? Além de médico, a gente vai explicar isso com o tempo. Além de médico, eu também faço faculdade de biologia. Eu vou me formar o ano que vem, né? Falta só um semestre. Então a gente chama isso de vocalização. A vocalização do rato a gente não escuta porque é uma ultrafrequência. Eles só falam entre eles mesmo. E para que serve essa vocalização? Olha só, o rato avisa o outro se tem algum perigo por perto. O rato, usando a vocalização, ele avisa os outros ratos que ele encontrou uma grande quantidade de comida. E a quantidade de comida é tão grande que ele não consegue carregar sozinho. Então, com isso, ele chama os outros ratos para buscar o alimento. E às vezes aparece 2 ratinhos carregando um pedaço de pizza, levando para o ninho, né? O rato, outra coisa interessante, o rato ele não come ali onde a comida está, ele leva a comida para o ninho. E também eu descobri, o rato começa a comer a parte melhor do alimento. Então ele começa pela pizza e deixa o brócolis por último. É impressionante isso. Claro, tem rato que é domesticável, né? Tem gente que tem como bichinho de estimação o rato. É um rato de outra espécie, assim, mas tem muito disso. E a gente não pode esquecer que o rato nos ajuda demais como experimentos de laboratório. Então, graças ao rato, a gente testa vacina, testa medicamentos, testa cosméticos, descobre tratamento para câncer, para doença degenerativa, inclusive o Alzheimer. Então, o rato, assim, eu sei, ele é meio nojento e assustador, mas a gente tem que ver o outro lado do bichinho. Ele nos ajuda demais, né, com testes. Bom, agora que a gente sabe bastante detalhe do rato, né, como que a gente pode diminuir a chance da gente ter esse convidado inesperado dentro da nossa casinha rodante? Primeira coisa, tentar deixar tudo fechado, né? Porta, janela, para evitar que ele entre. Eu sei que é difícil, mas é uma maneira. Se der para deixar fechado, deixa fechado. Cuidar dos buracos que aparecem na lataria, né? Os buracos que aparecem nos móveis, eles vão entrar ali, eles vão
Eles conseguem entrar em buraco bem pequeno, né? Eles conseguem entrar num buraco, por exemplo, de uma moedinha de 50 centavos. Por ali ele já consegue passar pelo diâmetro, né? Para a gente saber mais ou menos o tamanho. Outra coisa interessante é deixar os alimentos fechados dentro dos potes. Isso diminui a emissão do cheiro do alimento, que o rato sente isso de longe e vai em busca do alimento. É da natureza dele, né? Ele vai procurar um lugar seguro para passar o dia, porque de noite é a hora que ele sai em busca de alimento. E eu sei que o Gabriel e a Júlia tiveram esse vídeo assim há um mês atrás. E eles falaram, eles se acordavam de madrugada, pode confirmar, Gabriel, com os passinhos do rato andando dentro dos armários. Umas 2, 3 noites eles acordavam com isso. Chegaram a desmontar parte da Kombi deles e eles conseguiram capturar o rato, né? Eles tentaram até com ratoeira. Eles conseguiram capturar usando um alimento que estava em cima de uma superfície que tinha cola. Então o rato foi... Eu não devia estar contando isso, né? Mas enfim, agora já foi. Então, o rato foi pegar o alimento e ficou colado ali. Isso não é uma armadilha mortal, né? Não teve sangue, assim, que nem uma ratoeira faz, né? Então, são algumas coisas que a gente pode pensar para diminuir a entrada do rato, né? Outra coisa que rato tem é sede. Ele toma água, toma bastante água até. Então, deixar tudo limpo, tudo organizado, tudo seco. Os alimentos fechados, de preferência bem fechados, de preferência dentro de uma embalagem e a embalagem dentro de um pote plástico. São maneiras de diminuir esse problema. Então, muito obrigado e se inscreva no canal, deixe seu like, né? A gente tem Instagram da Kombi Thalia, a gente está recém começando a montagem da Kombi. Esse vídeo de hoje foi a primeira vez que a gente foi lá conferir como estava o andamento dela. Obrigado. Hoje, dia 18 de janeiro de 2023, a gente tem quase 220 inscritos. Então, nosso agradecimento em meu nome e no nome da minha patroa, a Graziele. Bom, a gente ficou de novo no Ibis Hotel em Novo Hamburgo, excelente hotel, é o mesmo padrão para todos. Eles nos sugeriram essa pizzaria que a gente foi, a The Grill. Fomos muito bem atendidos pela Bia, né, e seus filhos, e é isso aí.